Oi gente, este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Esse ministério foi criado por Deus com o objetivo de que o ensino cristão, o ensino da palavra de Deus, o ensino das escrituras chegasse cada vez a mais pessoas. Nós fazemos isso, levando cursos nas igrejas de forma gratuita e aqui através das redes sociais. Se você quer saber mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela e continue nos assistindo aqui no nosso canal. Vamos à pergunta de hoje? A pergunta de hoje é da Eliana, que fala: lá em Efésios 4:11 fala sobre os 5 ministérios. Por que na maioria das igrejas esses 5 ministérios não estão operando? E o Alexandre Alex mandou: por que os homens de hoje se intitulam apóstolos? Haja vista que para ser um apóstolo tinha que ter andado com o mestre. Bom, nós juntamos essas duas questões aqui, vieram de duas pessoas diferentes, por uma razão muito simples. Porque as duas questões nós vamos ver que tem a ver uma com a outra, né? Nós vamos começar então a partir do texto citado aí, o texto de Efésios capítulo 4. No versículo 11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui é uma dúvida em relação aos 5 ministérios, porque essa expressão no grego dá a entender que podem ser pastores e doutores, ou podem ser pastores e doutores, como se fossem juntos. Mas nós vamos ver no desenvolvimento que são duas questões diferentes. Então a primeira coisa que nós vamos falar aqui é para que esses 5 ministérios existem. E aí seria o versículo seguinte. Qual que é o objetivo desses 5 ministérios? O aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí ele vai continuar, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Esses 5 ministérios servem para edificar a igreja, para que a igreja faça a obra ministerial, para que a igreja conheça plenamente Jesus Cristo e para que a igreja, o povo de Deus, se desenvolva como cristão, se santifique. Então há uma função específica do ministério, não para si mesmo, mas para servir o povo de Deus. Então essa é uma questão. Qual que seria a função dessas pessoas? Né? Cada uma delas, né, com a sua função específica, formaria o presbitério da igreja. Ou aquilo, pegando lá em Atos capítulo 6, né, estariam responsáveis pela oração e pela palavra. Porque o ministério diaconal seria responsável por aquilo que a gente chama de temporal, aquilo que acontece hoje, no dia a dia, que é também extremamente importante. Então esses seriam os ministérios dos presbíteros da igreja, ou bispos, ou anciãos da igreja, que nós hoje adotamos a terminologia de pastores, né? Acaba sendo a terminologia errada, porque pastores é uma das funções do presbitério. Então quando eu consagro alguém, essa pessoa provavelmente seria consagrada para o presbitério. E ela pode ser um pastor, um mestre, um evangelista. Aí, respondendo a primeira pergunta, por que isso não opera na igreja hoje? Se não está operando dessa forma em cada uma dessas igrejas, há uma falha e nós precisamos orar nesse sentido, para que cada igreja tenha
um mestre, ou pelo menos um mestre, os mestres, evangelistas, profetas e pastores. Porque eles têm funções específicas. O profeta é aquele que prega, é aquele que está normalmente sobre o púlpito, é o melhor pregador, normalmente são os grandes pregadores, com função de edificar, exortar, admoestar. Então ele tem essa função de tratar com o povo de Deus. Já o evangelista é aquele que anuncia a palavra, ele também sobe no púlpito, ele também prega, mas é uma mensagem salvífica, uma mensagem que busca a salvação das pessoas, daqueles que não são salvos. Os pastores são aqueles que apacentam as ovelhas, que vão cuidar das feridas. Eu gosto de dizer que a função principal do pastor não é em cima de um púlpito, é dentro do seu gabinete. Porque ele tem o trabalho de cuidar da ovelha. E o mestre é aquele que ensina. A última igreja local que eu pastoreei, nós tínhamos os 5 ministérios, ou os 4 ministérios funcionando lá. Depois nós vamos falar sobre o 5º. Os 4 ministérios funcionando lá. Para que os santos sejam aperfeiçoados, a obra do ministério seja feita, o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado, a igreja chegue à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito, cada um se desenvolvendo, à medida da estatura completa de Cristo, para que a igreja não seja menina inconstante, levada por todo vento de doutrina, e isso às vezes acontece, né? Às vezes me assusta como que a igreja do Senhor hoje, falando especificamente da igreja do Senhor no Brasil, dá ouvidos a ventos de doutrina que não tem nada de bíblico. E pessoas que trazem doutrinas completamente distorcidas da palavra de Deus, têm milhares de seguidores nas redes sociais. Porque esse trabalho não está sendo feito corretamente nas igrejas. E nós temos então uma geração de crentes que são meninos inconstantes, que andam atrás de qualquer vento de doutrina. Então, se esse trabalho não for feito, isso vai acontecer. Tá, por que eu deixei para falar sobre o 5º ministério, que aqui é o primeiro que aparece, que é o ministério do apóstolo? E aí trouxe essa outra pergunta, que foi feita pelo Alexandre e Alex, que por que as pessoas se intitulam hoje apóstolos? Isso é um erro. O ministério apostólico, ele é feito, ele é cumprido na igreja hoje por aquilo que os apóstolos escreveram, ou seja, por aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, porque nós estamos firmados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, no Antigo Testamento. Então, o trabalho apostólico hoje na igreja, a função apostólica na igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, é feito pela Bíblia. A palavra de Deus é o apóstolo dos dias de hoje. Por que as pessoas se intitulam apóstolo? Porque não conhecem o que a Bíblia diz sobre apóstolo. Se nós formos estudar, e aí poderíamos aqui aprofundar um pouco mais, lá em Coríntios 15, nós vamos ver que para ser apóstolo tem que ter andado com Jesus, tem que ter visto Jesus ressuscitado, e que Paulo foi o derradeiro, que embora não tenha andado com Jesus, viu Jesus ressuscitado, foi chamado para o ministério apostólico, e ele próprio, em Coríntios 15, demonstra que ele é o último dos apóstolos. Então, não existe esse ministério do apóstolo hoje, porque este trabalho, o trabalho apostólico na igreja hoje é feito pela Bíblia, pela palavra de Deus. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você tem gostado, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. É nosso objetivo que esse ensino chegue a cada vez mais pessoas. E você pode nos ajudar compartilhando esses vídeos.
Ative o sininho no nosso canal para que você receba as nossas notificações. E continue nos assistindo aqui. Se você tem uma dúvida, como a Eliane teve, como o Alexandre teve, mande-nos sua pergunta através do e-mail que aparece aí na sua tela ou através dos comentários do canal. Nós estaremos respondendo a sua pergunta aqui. Até semana que vem.